Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos tentar fazer um esboço, um pequeno resumo desta trilha sonora maravilhosa que é o Evangelho de hoje. E dessa leitura que há pouco fizemos, onde o evangelista São Mateus nos fala um pouco do cotidiano que era a vida do Salvador, naquela região de Cafarnaum. Vamos nos localizar. Cafarnaum é uma vila de pecadores. Eles pescam para sobreviver, é uma cidade à beira-mar. Nós não podemos chamar de cidade como eles chamam, porque no nosso conceito de hoje, Cafarnaum era uma vila e não uma cidade. Mas Cafarnaum, apesar de ser uma vila de pescadores, ela não era uma cidade de baixa importância. Pedro lá residia, e tudo leva a crer que o Senhor também um tempo passou em Cafarnaum e lá residiu. Não sei se em alguma casa sozinho ou na casa de Pedro. Mas é interessante porque Cafarnaum, um vilarejo, as casas eram de pedra vulcânica, uma terra escura, uma pedra escura. Não eram de palha, como em muitos outros lugares. Era uma cidade constituída até de médio porte, mas tinha uma sinagoga de grande porte. Nunca entendemos até agora, aqueles que tiveram oportunidade de passar por Cafarnaum, que a sinagoga que Cafarnaum tinha era 3 vezes ou 4 a capacidade possível da cidade. Então Cafarnaum devia de ser uma cidade que recebia ou peregrinos ou judeus de muitas outras partes oriundos, porque passavam por ali. Até hoje, os resquícios arqueológicos da sinagoga de Cafarnaum nos demonstram uma certa importância dessa cidade, que tinha um fino acabamento e que denota que Cafarnaum, apesar de pensarmos que era uma cidade de pescadores, deveria ter no cenário local uma certa importância. Quem são os personagens, além do Senhor, que é o nosso personagem principal? Mas aí temos um protagonista, um centurião romano. Centurião do exército romano, nós podemos entender que o exército e aquele que pertencia ao exército tinha um status muito elevado na sociedade romana. Agora, um centurião que liderava aquela centúria, ou seja, muitos soldados sobre seu comando, tinha uma posição ainda maior. E nós não podemos esquecer que Roma dominava toda aquela região.
Se ele quisesse, até por força, ele poderia ter intimado o Senhor a fazer aquilo. Mas não, esse centurião é diferente. Primeiro porque ele é um romano pagão sui generis, porque ele sabia, ouvira falar das curas milagrosas daquele profeta, daquele senhor e mestre da lei, e foi até ele na maior da humildade, não como centurião, mas como peticionário. Aí temos mais uma razão para pensar que este centurião era distinto de todos os demais. E pelo próprio texto evangélico, nós podemos auferir isso. Por quê? Como os romanos tratavam seus servos? Servos eram propriedades, não eram só os escravos que eram propriedades. Os escravos eles poderiam até matar sem julgamento. O servo não, até poderiam matar, mas tinha julgamento. Então o servo para o romano era uma coisa que talvez fosse descartável. Morreu, ele pega outro, ele compra outro, ele adquire como um bem de consumo. E aí, mais uma diferença do nosso personagem. Ele diz ao Senhor que gostaria que o Senhor fosse à sua casa. Ou nem gostaria que fosse, mas na imaginação dele, Jesus poderia curá-lo de longe. Para curar um servo, não era um ente da família, para curar um servo que padecia de paralisia e que sofria muito. Ou seja, não é só a humildade que ele demonstra diante do Senhor, não é só a sua fé que ele demonstra, mas a sua compaixão e misericórdia pelo próximo. Ele não veio pedir a um soldado dele, a um superior, a sua esposa ou a um filho, ele veio pedir a cura de um servo. E isso faz com que a atitude do Senhor diante deste homem, mostrando tal afeto a um outro ser humano de baixo rango na escala social, que o próprio Senhor, neste mesmo trecho do Evangelho, nos faz aí um anúncio vindouro de salvação. Ele não só tem este homem em grande estima, mas ele faz um grande anúncio pela atitude deste homem. Ele o usa como exemplo. Quem poderia sentar-se à mesa no reino vindouro com Abraão, Isaque, Jacó? Somente o povo eleito, os judeus. Estes eram merecedores diante de Deus da salvação eterna para estar sentados com Abraão, Isaque e Jacó no mundo vindouro. Mas não, o Senhor acrescenta algo que nós muitas vezes deixamos passar. Ele está dizendo ali que não é somente aqueles de pertença à circuncisão que poderiam chegar a estar na mesa com Abraão,
Mas aqui a admoestação do Senhor diz que muitos virão do Oriente e Ocidente. Quem são esses muitos? Pagãos, gentios. Ele não está falando que virão judeus de lá. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, ou seja, das duas partes longínquas do mundo, e se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ou seja, ele está aí estendendo a salvação aos gentios, aqueles que viriam não pela circuncisão, mas iriam guadagnar a salvação pela fé nele. Não precisariam mais serem eleitos através do corte do prepúcio para pertencer a um povo, e aí sim, somente depois disso chegar a salvação. Nós somos os herdeiros deste lauto jantar com Abraão, Isaque e Jacó. Nós somos os novos comensais, os que eram pagãos e se tornariam fiéis em Cristo. E ele continua o recado, porque Cristo nunca para no meio, ele vai até o final, dando recado a quem tem que ser dado. Mas os filhos do reino, os judeus, serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger dos dentes. Choro e ranger dos dentes significa sofrimento. Sofrimento porque irão apartar-se de Deus, porque achavam-se salvos. Achavam-se salvos, mas na realidade não estavam. Não é pertencer a um grupo que dá salvação à sua alma, cristão. E por que o Senhor fala sobre estas coisas? Exatamente porque Ele encontra fora da casa de Israel uma alma benevolente, compassiva, misericordiosa, benemerente, que com sua fé, e não por pertencer a grupo nenhum, que com sua fé, apesar de ser romano e pagão, foi merecedor dos elogios de ninguém mais do que o próprio Cristo. Ele não foi elogiado por superior, ele não foi elogiado por um apóstolo, ele não foi elogiado por um acompanhante de nosso Senhor, ele foi elogiado pelo próprio Cristo. Aonde encontramos isso na Sagrada Escritura? Dá para contar no dedo aqueles que são elogiados pelo Cristo em pessoa. Porque nele se vislumbrou o futuro da fé. Não mais no antigo mundo judaico, corrompido em seu âmago e abandonado em sua essência, para se viver uma fé baseada em puros rituais, que são bons, glorificam a Deus, mas não salvam por si mesmo. Não é o ritual que lhes dá salvação, é a sua atuação no ritual que lhe dá a salvação, que lhe ajuda na salvação. Por quê? Porque a salvação é Cristo. E esses rituais que já não faziam mais, já não baseavam-se mais em bondade,
e deixavam os anseios do próprio povo e daqueles que o judaísmo deveria ser a luz e a essência do mundo, luz das nações. E como ele termina a frase, vai e conforme a tua fé, assim seja feito. Ou seja, a nossa fé fortalecida será feito como nós desejamos. Uma fé mitigada, mentirosa, esquelética, doente, não será feito conforme nossa vontade. E naquela hora mesma, o servo ficou curado. Vocês, me incluo, já pararam para refletir sobre a abrangência de sua fé? Algum dia fizeram-se a si mesmo, as suas consciências, uma reflexão verdadeira sobre sua fé e a abrangência dela na sua vida? Sua fé no Cristo Jesus é capaz de arrancar a admiração do próprio Senhor, assim como o fez admirado na fé do centurião? É difícil, né? Conviver e pensar nisso. Um pagão foi elogiado. E eu, batizado? Se sim, parabéns, querido irmão, querida irmã, vocês estão no caminho certo da salvação. Caso contrário, repense sua vida, repense seus atos, repense sua adesão a Cristo e a seus santos mandamentos. O que disse o Senhor ao jovem que o procurou? Crê nisso, crê naquilo. Sim, eu creio em tudo. Eu pratico os mandamentos. Ah, é? Pratica os mandamentos. É o que todos nós falamos, dizemos, cansamos e acreditamos que sim. Só porque não matamos, não roubamos, não mentimos de vez em quando, isso não é seguir a Cristo nem os mandamentos. Isso é falácia. É viver no mundo da ilusão, na ilha da fantasia, pensando-se cristão. Repense a atuação na sua comunidade, repense a sua atuação na sua vida sacramental. E isso inclui a oração diária. Vou uma vez por semana, uma vez por mês na igreja, vou lá rezar um Pai Nosso, acender uma vela, estou salvo. Isso não é cristianismo. Isso é ilusão. Isso inclui liturgia dominical. Isso inclui confissão dos pecados para ser remido diante dos homens e diante de Deus. Isso inclui obras de benemerência, misericórdia, compaixão. Isso inclui a fé pública em Jesus Cristo como Salvador. E não aquele ortodoxo que faz o sinal da cruz como se fosse uma bandeira, e ainda assim para que ninguém veja.
Não é isso. O centurião foi diante de Cristo e lá disse a ele, diante de todos, ele poderia até perder o emprego, estava procurando um judeu para curar o seu servo. A partir dessas premissas é que você poderá perceber a abrangência verdadeira da sua fé, para que seja tido por entre os que vão sentar-se junto a Abraão, Isaque e Jacó, e não aí haverá choro nem ranger de dentes. Que Deus tenha compaixão de nós e continue perdoando os nossos pecados, para que a gente possa viver abundantemente a nossa fé e chegarmos ao reino dos céus. Antes de terminar, gostaria apenas de lembrá-los de que hoje à tarde, às 16 horas, como escrito no folheto, haverá um concerto coral aqui na nossa catedral, onde o coral do Instituto de Artes da Unesp, Universidade Estadual Paulista, vai apresentar músicas religiosas, músicas sacras. Estão todos convidados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.